Olá, bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do estado. O assunto de hoje, gente, é de muita importância. Acho que todo mundo conhece alguém que tem diabetes, ou que teve pré-diabetes, ou que durante a gestação passou a ser tratada como uma diabética. Para tirar todas as dúvidas sobre essa doença que acomete hoje quase 7 milhões de brasileiros, nós temos aqui dois especialistas. Dr. Rodrigo Brandão, que é cirurgião dentista e vai tratar um pouquinho sobre a relação entre diabetes e saúde bucal, e a nossa endocrinologista, doutora Gisele Dazi Lorenzoni. Sejam bem-vindos. Obrigada, Alice. Obrigada pelo convite. É um assunto de suma importância que acomete milhões de brasileiros, como você já falou. É um prazer estar aqui para poder tirar as dúvidas e falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Obrigado, doutora Alice, pelo convite. É um prazer estar aqui e para a gente poder falar sobre saúde bucal e a relação dela com a diabetes, né? Os acometimentos e os sinais de alerta da saúde bucal, hoje, no ranking do Brasil, ele está em 6º lugar dos sinais e sintomas para a diabetes. E, às vezes, numa consulta odontológica ou, às vezes, numa rotina de escovação com a sua saúde bucal, pode ser um start para o descobrimento da diabetes, que muitas vezes o paciente não sabe que ele é diabético, como a doutora Alice falou, né? Às vezes o paciente descobre ou na sua gravidez ou quando vai numa consulta de rotina. E com a saúde bucal, às vezes numa consulta odontológica, ele pode ser o start para o descobrimento que esse paciente é portador da diabetes. E quais são, doutor Rodrigo, que isso desperta curiosidade, né? O que a pessoa percebe na sua boca hoje em casa, lá, ao escovar os seus dentes, que pode levá-la a suspeitar que ele é portador de diabetes? Então, para a gente poder, o mais importante, o que acontece com esse paciente, né, com essa pessoa, na hora que ela vai fazer a sua escovação, um sinal de alerta para ela, é o que a gente chama de xerostomia. O que é a xerostomia? É a boca seca. E como que o paciente sabe que ele está com boca seca? Não é só a ausência de saliva, é quando a língua está pegajosa, ele tem dificuldade de deglutição, ele tem um sangramento excessivo na sua gengiva, sem fazer força pelo fio dental, simplesmente no ato de conversar ou de escovar os dentes, a sua gengiva sangra. Ele tem dificuldade, às vezes, de fazer a deglutição dos alimentos. E aí essa boca seca acontece por quê? Porque tem uma diminuição da produção de saliva através das glândulas salivares. A doutora vai explicar melhor pra gente, né? A diabetes, ela é um problema endócrino, ela é um problema hormonal. E como todo problema hormonal, ela também pode ter alguma alteração nas glândulas salivares que faz a diminuição ou até a paralisação da formação de saliva. Então, um grande sinal de alerta, o principal, a gente ainda vai conversar um pouco mais aqui ao decorrer do nosso bate-papo, mas assim, o principal é quando o paciente tem rachaduras no lábio, ele tem dificuldade de deglutição, na hora que ele vai fazer escovação, ele reclama que às vezes a pasta de dente não está escovando direito, ele tem dificuldade. Ele sente muita sede, né? Isso, assim, não pode ser confundido também que a diminuição do fluxo salivar pode se dar por diversos motivos. Paciente que faz uso de medicamento, psicotrópicos... tem que procurar um especialista. Tem que procurar um especialista. Mas seria um alerta. É o principal alerta. Boca seca e sangramento gengival. Boca seca e sangramento gengival. Seria o principal alerta. E aí, aqui agora no bate-papo, a gente vai explicando um pouquinho melhor como que isso pode interferir, como que isso pode ser o sinal de alerta para diabetes. E aí, doutora Gisele, explica pra gente do começo, o que é o diabetes? O diabetes, como o doutor Rodrigo até já mencionou, ele é um problema endócrino, é um problema de glândula, onde você tem uma diminuição ou a falta da produção de um hormônio chamado insulina, que é um hormônio fundamental para poder manter os níveis de glicose normais no sangue. Isso é o diabetes. E aí a glicose, pela falta da insulina, ele acaba ficando elevado. E aí, quais são os tipos de diabetes? Porque a gente tem algumas pessoas que falam que é uma diabetes hereditária, já tem desde pequeno, outras adquirem isso com a idade. A gente tem uma subdivisão, né? Tem a diabetes que a gente adquire. Explica pra gente um pouquinho. Existe o diabetes do tipo 2, que é o diabetes mais comum, é o mais frequente, que é o mais conhecido e que acomete a maioria da população portadora de diabetes.
que é o diabetes hereditário, é aquele diabetes adquirido, aquele diabetes em que quando você vai fazer a anamnese do paciente, você vê que familiares também são portadores de diabetes. Então, são aqueles pacientes que desenvolvem uma alteração de glicose um pouco mais velhos, não na infância, menos, né? Na verdade, na infância e menos na adolescência, mas após os 40, 50 anos de idade, normalmente tem uma história familiar relacionada. No diabetes tipo 1, na grande maioria das vezes, o diagnóstico ele é feito na primeira infância e na adolescência. Esse diabetes, ele acontece pela falta de produção da insulina. O pâncreas, que é o órgão responsável, ele para de produzir insulina, mas acontecem algumas vezes em pacientes acima de 30 anos também. Eles são quadros um pouco mais difíceis da gente ver, são um pouco mais raros, mas acomete a população também acima de 30 anos. E tem o diabetes gestacional, que é aquele diabetes adquirido durante a gestação. E aí, explica um pouquinho desse diabetes gestacional. Toda mulher grávida está sujeita a ele e aí, ao descobrir, tem que tomar medicação? Isso pode afetar o bebê? Sim, o diabetes gestacional, qualquer mulher pode ter. Claro que aquelas mulheres que têm uma predisposição familiar ou aquelas mulheres que têm filhos depois dos 35, 40 anos de idade, têm uma chance maior de desenvolver esse tipo de diabetes. Pacientes que ganham muito peso durante a gestação também têm uma chance maior de desenvolver esse diabetes e nem sempre é necessário o uso de medicação. Na maioria das vezes, uma dieta balanceada, uma caminhada ou uma prática de qualquer outro tipo de atividade física, claro que sempre com orientação, liberado pelo médico, ajuda no controle dessa glicose. E essas pacientes conseguem manter níveis normais de açúcar no sangue durante a gestação. Em alguns casos, quando a alimentação não foi suficiente para controlar esses níveis de glicemia, aí a gente faz uso de medicação. E a medicação que a gente usa durante a gestação, no caso de diabetes gestacional, é a insulina. Também. E a mulher com diabetes gestacional, quando a glicose ela não está controlada, tá? Glicemia controlada durante a gestação, a gravidez é normal. Em mulheres que têm diabetes gestacional ou mulheres que são diabéticas e engravidam e não têm o bom controle desse diabetes, pode trazer consequências para o bebê também. E que consequências seriam essas? Pode trazer malformações para os fetos. Essas crianças, elas podem... a mulher pode sofrer um aborto ou pode ter um parto prematuro no final ou no início da gestação. Então, são consequências relacionadas ao diabetes. E aí, essa mulher que recebeu esse diagnóstico de diabetes gestacional, que precisou fazer uso de insulina, depois que o bebê nasce, ela tem risco de continuar diabética para o resto da vida, se ela não era antes? Tem. Mulheres que desenvolveram diabetes gestacional têm uma chance maior de ficarem diabéticas depois do parto. Normalmente, depois que a criança nasce, essas mulheres que precisaram de insulina, a gente vai tirando essa insulina. Na grande maioria das vezes, o quadro de diabetes se resolve, mas ao longo da vida, ela precisa fazer o acompanhamento com dosagens de glicose, hemoglobina glicada, insulina, porque elas podem sim ter uma chance maior de desenvolver o diabetes. Tem que vigiar isso depois da gestação também. Tem que vigiar, tem que fazer o controle alimentar, introduzir práticas de atividades físicas para poder ajudar a diminuir o risco. Aí, doutora, você falou sobre o diabetes tipo 2, que é o hereditário, ser mais frequente, esse que é desenvolvido após os 40 anos. Então, se eu tenho uma família com diabéticos, isso é uma sentença? O que a pessoa que carrega, né, essa notícia, né? Tenho uma familiares cheios de diabéticos, não quero chegar aos meus 40 e repetir essa história familiar. O que a gente pode fazer para essa genética realmente não aparecer em forma de doença? Isso é uma forma de prevenção, né? É o que a gente mais trabalha hoje em relação ao diabetes. Então, realmente, esse familiar, essa pessoa que tem familiares diabéticos, já tem uma chance maior de desenvolver o diabetes, principalmente após os 40 anos de idade.
A prevenção é dada através de uma boa alimentação, prática de atividades físicas e exames regulares. A alimentação, ela é fundamental nesse controle. Eu até converso muito com os pacientes em relação a esse assunto, porque eu falo que depende da gente. A gente que tem que buscar ficar melhor, evitar de aparecer essa glicose através de mudança de hábitos. Então, se você vê, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem tios que são diabéticos, que já tem doença coronariana associada, já tem quadro de dislipidemia. Se você já sabe que seu futuro, se você não se cuidar, pode caminhar para isso, por que não se cuidar agora? Isso que você tem que fazer para evitar que você desenvolva esse quadro depois. É cuidar da alimentação, fazer atividade física, fazer exames regulares. Seria o excesso de açúcar o principal vilão no caso da diabetes? O principal vilão do diabetes é sim o excesso de açúcar, mas a gente não pode esquecer que o açúcar ele não vem só do doce, o açúcar ele vem de qualquer tipo de alimentos que tenham carboidratos, ele é um carboidrato, então o pão, o bolo, o macarrão, o arroz... O pão salgado mesmo, o macarrão salgado sim. mesmo, ele acaba gerando o efeito de açúcar. As farinhas são açúcares, então é um controle geral da alimentação. É você manter o equilíbrio, introduzir também alimentos mais saudáveis, como verduras, legumes, frutas, consumo de proteínas, que é muito importante para ajudar a manter o nível de glicemia normal. É um equilíbrio que você tem que fazer da alimentação. Sobre essa correlação entre doenças cardiovasculares e o diabetes, quem vai falar para a gente um pouquinho é a doutora Tati Emerick. Estima-se que a gente tenha mais de 16 milhões de brasileiros diagnosticados com diabetes. E isso é um problema sério de saúde pública, porque está relacionado diretamente com a doença que mais leva a mortes no nosso país e até no mundo, que é a doença cardiovascular. O paciente com diabetes, quando ele chega no consultório do cardiologista, na maioria das vezes, ou ele já vem com uma doença cardiovascular estabelecida, infarto, AVC, ou ele está prestes a desenvolver com alto risco. A gente já considera o diabetes um paciente de alto risco para desenvolver doença cardiovascular, doença aterosclerótica principalmente, que é aquela que obstrui os vasos. E isso é fácil da gente entender, porque o diabetes, a glicose alta, ela promove um estado inflamatório no nosso organismo. É como se os vasos estivessem inflamados, por exemplo, e facilita com que a gordura penetre nesses vasos, formando então as placas de gordura, que obstrui a passagem do fluxo sanguíneo para os nossos órgãos, aí causando por fim um infarto e o AVC. Então o principal é a gente saber primeiro diagnosticar diabetes. Isso a gente acaba tendo sinais, sintomas, né? Aquela sede excessiva, levanta várias vezes para urinar. Além disso, o histórico familiar é importante e além da gente fazer o diagnóstico, uma vez o diagnóstico estabelecido, a gente fazer o tratamento efetivo do diabetes e sim pensar em prevenção sempre. Combater a obesidade, que é a raiz do problema do diabetes, né? O diabetes tipo 2, que está relacionado aí com uma obesidade. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que lembrar do combate à obesidade, da atividade física, de uma boa alimentação, por fim, investir em saúde para não chegar ao ponto de ter uma doença cardiovascular estabelecida. É prevenção mesmo, né, doutor? É prevenção. Hoje a gente trabalha em cima de prevenção. Doutor Rodrigo, e aí quem tem diabetes, já teve esse diagnóstico de diabetes tipo 2, esse hereditário, quais são as doenças bucais que mais acometem quem tem essa doença? É a doença periodontal. Então, como ela falou, né, a doutora estava explicando aqui, a diabetes nem sempre precisa do medicamento, porque ela pode ser controlada de acordo com a rotina do seu paciente, ele entender que ele tem que ele é acometido por aquela doença, que ele tem que fazer o controle da sua alimentação, dos seus hábitos. Assim é também na saúde bucal. A principal infecção da cavidade bucal que interfere diretamente na diabetes é a doença periodontal. O que seria a doença periodontal? O que é a doença periodontal? A doença periodontal é uma infecção bacteriana que ocasiona lesões no tecido periodontal. O tecido periodontal é o tecido que circunda o dente, porque tanto infecção
tanto a doença da cárie como a doença periodontal são causadas por bactérias. A doença da cárie, ela comete o quê? O dente. A doença periodontal, ela comete o quê? Os tecidos periodontais, os ligamentos periodontais, o osso alveolar. E aí o que acontece? Tem um excesso de sangramento naquela gengiva, por isso que no início eu estava falando, um sangramento gengival exacerbado naquele paciente, na hora da escovação, na hora da alimentação ou na hora de passar o fio dental, ele pode ser um indício de doença periodontal. E o que é interessante, doutora, que a doença periodontal e a diabetes, a gente fala que ela é bidirecional. Por quê? Assim como qualquer outro tipo de infecção que o paciente venha a ter, não estou falando de infecção bacteriana que causa doença periodontal, qualquer infecção no organismo desse paciente diabético pode interferir diretamente na taxa de insulina e na própria recuperação do organismo do paciente para combater a diabetes. Assim como qualquer outra infecção do organismo, a doença periodontal é uma infecção bacteriana. Por que a gente fala que ela é bidirecional? Porque a diabetes, ela pode interferir na doença periodontal e a doença periodontal, ela pode interferir na diabetes desse paciente. Então, o periodontista, que é o especialista, né, o cirurgião dentista especialista nessa área desse tecido periodontal, ele tem que estar muito atento na sua consulta, porque já aconteceu diversas vezes de no consultório o paciente chegar com lábio ressecado, com boca seca e com muito sangramento. E aí a gente, numa conversa com a mãe, fala, você já procurou um endocrinologista? Na hora a gente vai fazer alguns exames, a gente desconfia que tem alguma alteração ali, além da doença periodontal em si, que quem vai tratar é o cirurgião dentista, através do tratamento periodontal. Um especialista faz esse tratamento. E aí 15, 20 dias depois, esse paciente retorna para a gente falando, doutor, eu fui no endócrino, meu filho está com diabetes e eu nunca imaginei, nunca podia imaginar, porque ele realmente tinha uma sudorese, ele tinha uma boca seca, ele tinha rachaduras no lábio, mas eu achava que era da idade, criança que corre, e isso num consultório odontológico. Não só criança, mas também o adulto. Como a doutora Gisele explicou, a diabetes ela pode ser diagnosticada na fase adulta também. E alguns pacientes com doença periodontal, a primeira pergunta que a gente faz na nossa anamnese, no consultório odontológico, é se ele é portador de diabetes, se alguém da família tem diabetes ou se ele já fez exame para detectar. Então, essa correlação da diabetes com a doença periodontal é muito importante. Uma outra coisa importante, Alice, é que o paciente com doença periodontal, ele tem de 2 a 3 vezes chance de desenvolver a diabetes. O que fique muito claro, a doença periodontal, ela não causa a diabetes. Ela pode interferir nos níveis de insulina. E aumentar a chance da pessoa ter o cuidado. E aumentar de ter o cuidado, como a doutora Gisele falou. É um cuidado da pessoa, ela não tem que ter um cuidado com a sua alimentação, tem que ter um cuidado com fazer uma atividade física, como a doutora acabou de falar, a cardiologista tem um cuidado com o seu coração, que isso tudo pode interferir na diabetes, no controle da diabetes. A questão da doença periodontal é a mesma questão, porque é uma infecção bacteriana. Perfeito. Gente, a gente sempre tem um compromisso aqui de sentir na pele de quem passou, por exemplo, pelo diagnóstico do diabetes na sua família. Vamos ouvir a doutora Deise contar a experiência familiar dela. Oi, meu nome é Deise, eu sou mãe do Lucas, o Lucas tem 16 anos e há 10 meses nós fizemos um diagnóstico, descobrimos que ele tem diabetes tipo 1. Acho que muitas mães têm essa dúvida e me perguntam como eu descobri isso, como chegamos a esse diagnóstico, o que me chamou a atenção no meu filho para descobrir essa doença. Nós descobrimos, eu percebi que ele começou a beber muita água. Ele tomava, depois do café da manhã ele começava a tomar água, tomava vários copos de água. Eu comecei a notar aquilo no Natal, mais ou menos, assim. O diagnóstico foi dia 4 de janeiro e eu percebi no Natal ele bebendo muito mais água do que o habitual. Notei também um aumento ao número de idas ao banheiro, ele começou a fazer mais xixi. Então, o que me chamou a atenção primeiro foi o fato dele tomar muita água depois das refeições, começar a fazer mais xixi que o habitual, ele começou a ir ao banheiro com muita frequência
aquilo me chamou atenção, eu fiquei mais atenta e resolvi fazer uma glicemia capilar. Eu comprei um aparelho para ver como a glicose dele estava pela manhã em jejum. Para minha surpresa, eu acordei, pedi para ele não se alimentar até realizar esse exame. Eu fiz uma pontinha de dedo e a glicemia estava extremamente fora do normal. Entrei em contato com o endocrinologista e imediatamente já foi prescrita medicação, insulina, e já colocamos um aparelho que ele utiliza, o Libre, que é um sensor que nos ajuda a ter o maior controle, ou melhor, para vigiar melhor essa glicemia dele. E a partir desse momento, nós começamos a fazer um controle da glicemia com a utilização de 2 tipos de insulina, uma insulina rápida, que ele utiliza antes das refeições, e uma insulina basal, que é utilizada à noite para manter um controle glicêmico durante todo o dia. Não é fácil, obviamente, não é fácil você convencer um adolescente de 16 anos que ele precisa ter uma atenção com a alimentação, mas graças a Deus as coisas têm saído bem, graças a Deus está tudo caminhando bem. Ele é um menino muito disciplinado, em nenhum momento ele demonstrou revolta ou resolveu não se cuidar, muito pelo contrário. Eu expliquei o caso específico do Lucas, mas existem outras formas do diagnóstico. Algumas crianças começam a fazer xixi na cama mais frequentemente, outras crianças passam a se alimentar muito mais. Perda de peso também é uma característica, também é um sinal que chama atenção. Além de beber muita água, fazer mais xixi, poder fazer xixi na cama, são sinais que chamam atenção, que deveriam chamar a atenção dos pais. E se você ouviu tudo isso em relação à medicação, ficou preocupado sobre o acesso, a gente também tem um compromisso aqui com a saúde pública, com quem depende do SUS. Doutora, essa medicação para o tratamento e controle do diabetes, ela está disponível no Sistema Único de Saúde? Sim, a gente tem tanto a insulina para o diabetes do tipo 1 e algumas medicações também para o diabetes do tipo 2 disponíveis pelo SUS. E uma coisa que eu só gostaria de finalizar com você é falar para as pessoas que precisarem usar a insulina para manter o controle da glicose, que não tenham medo. Muitas pessoas perguntam, mas dizem que a insulina vicia. Não existe de insulina viciar, é o que o seu corpo está precisando para manter a glicemia normal. E não precisa ter medo. Hoje existem vários tipos de insulina que você precisa usar uma vez ao dia. São insulinas subcutâneas, que você aplica só na pele, agulhas pequenas. Então não precisa ter medo, não pode deixar de se cuidar por causa disso. Perfeito. Gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Rodrigo. Eu que agradeço, né? Então deixo aí também um alerta quando estiver na consulta odontológica, quando estiver fazendo a sua higiene diária bucal, se atentar para esses sinais de alerta, de boca seca, rachadura no lábio, quando seu filho ou você mesmo estiver reclamando, sentir algo de diferente, não deixe de perguntar ao seu dentista, não deixe de procurar um endocrinologista, porque as coisas podem estar interligadas, a saúde bucal e a diabetes. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada, doutora Gisele. Obrigada, Alice, mais uma vez pelo convite e por ter falado sobre um assunto de extrema relevância. Espero ter conseguido tirar algumas dúvidas também. Estou à disposição para quaisquer outras dúvidas que aparecerem. Esse foi o Check-up Saúde. Nos vemos na próxima semana.